galera, beleza? Tudo cuscuz com vocês? Então, gente, vamos para mais uma aula do nosso canal Deixa de História. Deixa não, vamos estudar. Gente, e o tema da nossa aula de hoje é o famoso Império Romano, beleza? Então, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, eu já vou adiantar aqui para vocês que eu vou dividir a aula em duas partes, beleza? Nesse primeiro momento eu vou contar um pouquinho do mito fundador de Roma, certo? Que é durante ali a monarquia. Depois falo sobre o seu melhor momento, que é a República Romana, ok? E no vídeo parte 2 eu gravo uma aula sobre o Império Romano, que é o último período aí dessa fase de Roma. E, cara, tem muita gente boa aí para falar, boa no sentido de ser interessante, né? Porque os caras eram nó cego. Vou citar alguns nomes como Nero, Calígula, Júlio César e enfim, mas isso aí é para um segundo momento. Show? Gente, a primeira perguntinha que eu vou fazer aqui para vocês é: quantas horas do seu dia você pensa no Império Romano? Se a resposta for nenhuma, certo? Então você está no lugar certo, já vai começar a pensar na aula de hoje e com certeza vai gerar alguma curiosidade, vai despertar algum assunto em você para pesquisar futuramente, certo? Então, galera, sem mais delongas, vamos direto ao nosso vídeo, beleza? Gente, Roma, ela surge através de uma colônia grega, ok? Obviamente a Grécia vai contar esse fato através da obra de Homero, no seu segundo livro, no caso a Odisseia. Só refrescando a memória de vocês, mas esse assunto está na nossa última aula sobre Grécia, beleza? Homero escreveu duas obras, a Ilíada, que é a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é a volta de alguns heróis para sua terra natal, né? Temos aí Ulisses, e no nosso caso é o famoso Enéas, beleza? E Enéas, esse herói que está retornando aí para sua casa, enfim, acaba se perdendo, chega ali na Península Itálica, que é onde está localizado Roma, certo? A atual capital do país, Itália. E lá ele funda uma Nomus, uma comunidade. Essa comunidade ela vai se desenvolvendo até chegar nos dias lá dos irmãos gêmeos, dos famosos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, beleza? Então, Rômulo e Remo são descendentes aí direto desse Enéas, beleza? Nesse momento aí do nascimento desses gêmeos, o nome dessa cidade, ok? Dessa comunidade era Alba Longa, ok? E lá, galera, já havia um rei, né? O rei Numitor. Olha que nome da hora, né? Parece, sei lá, aquelas obras de Tolkien, né? De Senhor dos Anéis. Numitor. E, gente, Numitor, rei lá de Alba Longa, ele tinha uma filha, Réia Silva. É ela quem dá a luz aí a esses gêmeos, Rômulo e Remo. E bem um pouquinho parecido com a história lá do Egito Antigo, há também uma questão de inveja, beleza, por parte aí da família real. No caso, o irmão do rei, o Amulho, certo? Ele usurpou o poder, tomou o poder ali do rei, do seu irmão, do Numitor, e ele decide então sacrificar esses gêmeos, né, esses seus sobrinhos, até como forma aí de um dia eles não tomarem o seu poder. Então ele pede para um dos seus soldados levar Rômulo e Remo e jogar ali no rio Tibre, né? Enfim, sacrificar os meninos. O soldado ele fica com pena, ele decide então não matá-lo e acaba colocando ele numa cesta, esses dois meninos, e aí vaga pelo rio. Chega ali na margem do rio Tibre, acaba que uma loba, galera, a famosa loba Luperca, consegue resgatar esses gêmeos e cuida, né, desses meninos por um breve momento. É ela quem amamenta, beleza, esses meninos, né, a loba Luperca. Isso aí nós sabemos através de um poeta, né, o Virgílio, poeta romano, quem conta essa história, né? Então sim, galera, Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba. E aí, você já tomou leite de loba? De vaca, talvez de cabra, né? Você já tenha tomado, já tenha bebido, mas de loba não, né, galera? Enfim, é a mitologia dos caras, né? A fantasia dos caras. Mas essa loba não vai cuidar desses meninos para sempre não, certo? Um pastor, né, encontra essas crianças e decide adotá-los, decide criá-los
é o pastor Faustulo, beleza? Gente, esses meninos vão crescer, vão se desenvolver, enfim, se tornam grandes homens e eles conseguem desenvolver ali uma comunidade, certo? E essa comunidade ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. A capital, né, a sede ali dessa nova comunidade, há uma divergência em onde será, né, entre esses dois irmãos. Um que é lá no Monte Palatino, o outro que é lá no Monte Aventino. E os dois não entram em consenso, não entram num acordo, eles vão entrar em disputas, inúmeras disputas para saber quem dos dois vence essa questão. E numa dessas, galera, o Rômulo acaba matando seu irmão Remo e tomando aí o poder todo para si. Então, o mito fundador da cidade de Roma, certo, se dá através de Rômulo, beleza? Mas obviamente a história não se encerra assim. Esse é só um mito de como começou essa cidade, beleza? Galera, esqueça Roma da forma que a gente vê nos livros, aquele esplendor, aquele desenvolvimento todo, porque a princípio, ela é apenas uma cidade, é até subjugada por outras, beleza? É uma mistura ali de etnia, de povos. Temos os próprios latinos, os gregos, os etruscos, beleza? E por aí vai, que acaba ajudando ali na formação, contribuindo através da cultura, certo? Para esse novo povoado, que se chama Roma, ok? Gente, a primeira fase de Roma é a monarquia, ou seja, Roma ela passa por três fases: a primeira, a monarquia; a segunda, a república; e a terceira, o famoso Império Romano, certo? Roma está localizada ali na Península Itálica, ali próximo ao Mar Mediterrâneo, um mar esse muito importante para o desenvolvimento de Roma, para a expansão da República e do Império Romano, ok? Mas um pouco lá na frente eu conto mais sobre a questão do Mar Mediterrâneo, certo? A monarquia ela vai ali de 753 a.C. até por volta de 509 a.C., beleza? Gente, na monarquia romana passaram alguns reis, beleza? Nem todos foram latinos, há alguns reis etruscos, certo? Que é de uma outra etnia, de um outro povo. E o último, né, que nós sabemos, o último rei romano foi um rei etrusco, certo? E galera, era um rei autoritário, um rei um tanto tirano, beleza? O nome dele é Tarquínio o Soberbo, certo? E a própria população ali romana estava insatisfeita, né, com o seu governo e eles queriam uma forma de tirar o cara de jogada. Enfim, se é fake news ou não, mas a história que é contada é que Tarquínio ele acaba pegando a mulher dos outros, né? E a gente sabe que mulher dos outros cheira o quê, gente? Cheira pólvora, né, meu irmão? Você não se mete com mulher de ninguém. Mas ele decide se meter, ele pega a mulher de um dos políticos romanos ali que fazia parte daquele conselho, que é a famosa Lucrécia. A Lucrécia vai negar, né, esse relacionamento, mas ela acaba ficando mal vista ali na comunidade, querendo ou não, é um adultério, certo? E ela acaba cometendo suicídio. Então vão jogar mais uma culpa em cima do Tarquínio, além da traição, o motivo da Lucrécia ter cometido suicídio. Então não dá outro, os caras vão tirar ele do poder, em seguida o assassinam e tudo mais, e acaba a monarquia romana. Vamos para algumas características dessa parte monárquica. As leis eram orais, beleza? Então as tradições, os costumes e a própria política era passada através da oralidade, certo? Isso aí é ruim, certo, gente? Porque, obviamente, quem tem uma vida melhor, né, acaba tendo contato aí também com grandes ensinamentos e isso vai refletir na persuasão, ou seja, na maneira como você convence as pessoas. Então, a lei oral ela favorece esse tipo de gente, favorece a elite, mas isso vai mudar, está com os dias contados, beleza? Vamos para a divisão social dessa fase monárquica, bem simples, galera. Os patrícios estão no topo da pirâmide social, né? Por isso que até hoje a gente ainda escuta, né, a expressão patricinha,
não é isso? Geralmente é aquela menina que tem condição financeira, mas não somente pelo dinheiro que ela possui, né? Até porque esse lance de patricinha, de playboy, isso aí remete a questões de atitude, beleza? Obviamente você já conheceu alguém que tem dinheiro, alguém muito rico, que é uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa muito educada, muito gentil, e isso não corresponde a uma atitude de playboy, a uma atitude de patricinha. Mas só fazendo esse parênteses aí, certo? Então, os patrícios são os donos das boas terras, são eles que participam da política, beleza? Abaixo deles os clientes. Os clientes, professor, como assim? Clientes na época romana eram os prestadores de serviço e eles prestavam esse serviço para os patrícios. Então, eles não eram tão poderosos, mas eles conviviam ali com a elite, certo? Abaixo dos clientes, os plebeus, nós, réis mortais, né? O que sustenta geralmente um país, uma nação nas costas, não tem direito político, não há participação política, mas isso também vai mudar, certo? E por fim, os escravos, que a princípio não são tão numerosos, certo? Mas vai chegar um momento que corresponde a mais da metade da população, e geralmente esses escravos eles também vão se revoltar, certo? Pelos maus tratos, enfim, por algumas questões que eu vou tocar. E, e é a base da pirâmide social, beleza? Então, patrícios, clientes, plebeus e escravos, ok? Então, gente, essa é a fase monárquica, beleza? Nessa transição para a fase republicana,